Fluência, 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 fluência. Definitivamente, fluência é a palavra que eu mais ouço no meu dia a dia, porque, bem, I'm an English teacher, eu sou um professor de inglês. E com certeza é algo que você busca se está estudando inglês. Mas a minha pergunta é, se você quer tanto assim fluência, você sabe como defini-la? Check it out! Eu vou pescar aqui uma definição do Google para poder mostrar para vocês de uma vez o que é fluência, como definir esse negócio. Tô lendo ali atrás, ó, do computador. The ability to express oneself easily and articulately. Ou seja, é a habilidade de alguém se expressar de maneira fácil e articulada. Bem, essa definição ela é um pouco assim estática, né? No dia a dia ela tem algumas variações que a gente precisa observar. Mas já dá um norte muito bom de qual é o tipo de caminho que a gente deve seguir para poder não nos frustrarmos quando buscarmos a tal da fluência. Bem, a partir do momento em que você define fluência como a capacidade de se expressar de uma maneira articulada e fácil, isso não tem necessariamente a ver com o seu repertório, ou seja, com a quantidade de coisas que você sabe. Se você tiver um repertório que não é lá tão grande assim, mas você conseguir ordená-lo de uma maneira articulada, fácil, isso vai tornar você, em algum nível, fluente. A pessoa mais fluente do mundo? Não, não a pessoa mais fluente do mundo. Fluente o suficiente? Depende. Para qual situação você quer ser fluente? É preciso a gente entender que uma língua tem níveis de expressão. E eu vou trabalhar aqui basicamente com dois, que é o nível objetivo e o nível subjetivo. O que é o nível objetivo? É a descrição da realidade, ou seja, das coisas que te cercam, do que você vê, do que você quer, do que você não quer. É basicamente o domínio literal de verbos, palavras e diversos outros elementos que você tem aí na língua para poder se expressar. No nível objetivo, é muito mais fácil você chegar à fluência, porque a partir do momento em que você tem o método correto, repertório, e você consegue organizar as suas ideias, a fluência neste nível, né, assim, objetivo, é uma consequência natural. Porque, a bem da verdade, uma língua é um código e a partir do momento que você consegue decodificá-lo e codificá-lo, dentro do nível objetivo, você vai passear ali, certo? Você vai conseguir falar com as pessoas, você vai conseguir se virar. Seu discurso pode ter algumas lacunas, que a gente chama de gaps, mas ainda assim você vai conseguir fazer sentido a partir do que você fala, né? To make sense out of it, como falamos em inglês. E essa é uma coisa que a maioria das pessoas persegue. Já o outro nível, a gente está falando do nível subjetivo da língua, que é quando a gente entende não só como ordenar as palavras, mas também como brincar com elas. Vocês sabiam, a título de curiosidade, que piadas e poemas são talvez a parte mais difícil de se interpretar numa língua? Pois é, de interpretar. Ou seja, entender uma piada, por exemplo, vai além do significado literal das palavras, sabe? E é assim em todas as línguas, porque já é a imaginação brincando com a forma, brincando com o conteúdo, né? Subvertendo os significados originais. Vai levar bastante tempo para alguém entender uma piada em inglês, o que a gente chama de language tricks, os jogos de palavras em inglês. A ironia, o sarcasmo, todas essas ferramentas funcionam no nível subjetivo da língua. Então não se frustre se você não conseguir entender isso. E é muitas vezes o que eu falo. Nós vamos nos deparar, enquanto aprendemos, com coisas que não fazem o menor sentido, se a gente for partir para a tradução literal e até às vezes uma interpretação mais literal daquilo que a gente está sendo exposto. A mesma coisa se a gente quiser entender um poema, uma metáfora, coisas do gênero. Então essa não deve ser uma preocupação do estudante no momento. É algo que requer muito mais vivência, contato com a língua e até mesmo uma certa aptidão pessoal para poder entender esse tipo de linguagem. Não tem gente que não consegue entender sarcasmo, ironia, até mesmo na língua mãe, no português? Eu conheço várias pessoas, muitas mesmo. Sabe, é difícil para essas pessoas entenderem a língua nesse nível mais subliminar. Então qual é o motivo deste vídeo? Para você ter muito cuidado com esse lance de fluência, com esse lance de você querer ser fluente, porque todas essas definições dependem de parâmetros. Por exemplo, quanto tempo para ficar fluente? Eu não sei. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é fazer stand-up comedy?
é bastante tempo que vai levar. Seu objetivo é fazer uma entrevista de trabalho? Ok, aí a gente já consegue trabalhar com um tempo menor, mais definido. Seu objetivo é morar fora e estudar? Aí também já existe, né, uma abordagem mais literal da língua, já não tem tanta coisa. Você quer escrever uma canção? Bem, aí também já demora mais um pouquinho, enfim, porque é um outro tipo de domínio sobre a língua. Ser fluente também é uma coisa que, embora tenha critérios extremamente objetivos, também depende de qual a sua proposta dentro do aprendizado da língua. E essa proposta ela precisa ser realista para que você possa traçar a melhor rota possível para chegar no seu objetivo final. Mas, qualquer que seja o seu objetivo, invariavelmente as minhas dicas, tudo aquilo que eu tenho para dizer é o mesmo mantra. Tenha paciência, constância, cobre-se, mas não tanto, e não se esqueça, nunca pare de aprender. Ok? Thank you so much, and I'll see you again next Friday, I believe. Bye-bye!